Aí também vai ter esse tipo de operação aqui, ó. Aqui vai ser a raiz de, como se fosse raiz de 8. E você vai precisar decompor, né? Reduzir ao máximo e tal. Eu posso, qual é o segredo? É reescrever esse número aqui a fim de que eu tenha multiplicações, certo? Tipo 2 vezes 2 vezes 2. Porque se você multiplicar 2 vezes 2 vai dar 4. E se você multiplicar vezes 2 de novo, 4 vezes 2 vai dar igual a 8. Então, o segredo para decompor raízes é você saber de multiplicação, né? Maneiras que dois números ou três podem ser multiplicados. De preferência que esse número se repita, certo? Seja igual. Para que esse número seja reescrito. No nosso caso, como é raiz de 8, eu posso ter raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2. Posso juntar esses dois aqui. Aí eu posso escrever tanto como 4, quanto como 2 ao quadrado. Porque eu tenho o mesmo número repetido duas vezes numa multiplicação. Vezes 2. Então, aqui não é uma raiz quadrada. Eu posso fazer o quê? Submeter o meu número a essa raiz quadrada. Eu tenho 2 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, eu vou ter apenas 2. Porque a raiz ela é o inverso da potenciação. Como se fosse a operação inversa, né? Então, como eu tenho 2 ao quadrado aqui e eu estou na raiz quadrada, eu posso simplesmente tirar esse 2 para fora da raiz. E ele vai ficar multiplicando. 2 raiz quadrada de 2. Que isso aqui é a mesma coisa do que raiz de 8. E aí você pode fazer isso aqui para vários números, certo? Tipo para 100. Vou pegar um exemplo de 100 que é mais fácil. 100 pode ser escrito como 10 vezes 10. Ou 10 ao quadrado, né? Porque eu tenho 10 multiplicado, repetido duas vezes. Então, ao invés de raiz de 100, eu posso escrever raiz de 10 ao quadrado, né? E aí, 10 ao quadrado, tirando a raiz quadrada, eu vou ter quem? 10. Quem é a raiz de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Pronto, isso aqui é raiz quadrada, né? A raiz quadrada, ou cúbica, ou quarta, é você achar um número. Por exemplo, eu tenho uma raiz aqui, sei lá, vou dizer raiz sexta, de 500, por exemplo. É você achar um número que ele repetido 6 vezes, elevado à sexta potência, ele chega em 500. Entende? Tipo, um exemplo, 30, vamos dizer que é 30, mas não é. Mas 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 30. Então, isso aqui, se fosse 500, 30 seria a raiz sexta de 500. Entende? Por exemplo, raiz quadrada de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? É um número qualquer, que repetido duas vezes, ele vai dar 4. Quem é esse número? A gente sabe que é 2, porque 2 vezes 2 igual a 4. Então, raiz quadrada de 4, ou seja, dois números. O mesmo número repetido duas vezes, que vai dar 4. Se eu tirar uma raiz cúbica de 8, quem é a raiz cúbica de 8? É um número qualquer, que quando eu multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, ele vai dar 8. Que no nosso caso também é 2, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Entende? Quem é a raiz cúbica de 8? Igual a 2. Então, a raiz cúbica ela é como se fosse uma pergunta, certo? Um questionamento. Ele pergunta qual é o número que quando eu elevar ele, sei lá, vamos dizer que é x o meu número, vai ser um número qualquer. Eu elevar ele a essa potência, ele vai dar igual a 8.